Olá, você é advogado e contador e trabalha com holding patrimonial e está sempre aflito em relação à não incidência do ITBI quando a holding tem atividade imobiliária? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas valiosas a respeito deste tema. Eu tenho alguns processos na Prefeitura de Santo André e este será o município que eu vou utilizar aqui como exemplo. Desde 2020, a grande maioria das prefeituras começaram a cobrar o ITBI quando a gente integraliza o imóvel pelo valor do imposto de renda, eles estão cobrando o ITBI sobre a diferença para o valor venal, mesmo que a holding não tenha atividade imobiliária. Quando a holding tem atividade imobiliária, a grande maioria das prefeituras cobram o ITBI integral. Porém, tanto num caso como no outro, as prefeituras têm entendimentos equivocados. E o que você pode fazer para resolver esses equívocos? Eu vou dar dicas aqui para vocês hoje, mas vou contar o que aconteceu comigo lá na Prefeitura de Santo André. Primeira dica que eu dou para vocês, que é uma prática que eu tenho aqui. Se o cliente tem imóveis de uso próprio, aquele imóvel onde ele mora, a casa de veraneio, o sítio, e também tem imóveis destinados à locação, eu já separo em dois CNPJs diferentes para a gente fazer o quê? Separar as discussões. Nos imóveis de uso próprio, a discussão vai ficar restrita a integralizar pelo valor do IR e a prefeitura querer cobrar sobre a diferença, o que eles falam de não incidência parcial. Isso é uma desvirtuação, né? Eles estão desvirtuando a decisão do STF no tema 796. E aí isso cabe mandado de segurança, cabe ação de restituição dos valores eventualmente pagos, um mandado de segurança preventivo, enfim, tem uma série de medidas que a gente pode tomar para essas prefeituras que cobram o ITBI sobre a diferença do valor do IR para o valor venal. Porque a lei do imposto de renda, no artigo 23, ela nos dá a opção de integralizar pelo valor do IR ou pelo valor venal. Mas se integralizar pelo valor venal, haverá aí a incidência do ganho de capital, certo? Então essa é uma das discussões. A outra grande discussão é quando a holding tem atividade imobiliária, quando tem imóveis destinados à venda ou à locação. Quando a holding tem atividade imobiliária, as prefeituras sempre cobraram um ITBI integral. Mas se todos os imóveis estiverem dentro de um mesmo CNPJ, a prefeitura que tributa esse ITBI integral, ele vai tributar sobre todos os imóveis e não somente sobre os imóveis destinados à locação. Então, eu costumo separar em dois CNPJs para a gente delimitar ali o tema das discussões. O que aconteceu comigo lá em Santo André, nos casos que eu tenho em andamento lá? A Prefeitura de Santo André não dá a não incidência parcial. Eu posso integralizar pelo valor do imposto de renda e eles não cobram essa diferença entre o valor do IR e o valor venal, não cobram sobre essa diferença. Então, eu consegui lá a não incidência total para um dos meus clientes que só tem imóveis de uso próprio. Porém, eu tenho clientes que além dos imóveis de uso próprio, também tem imóveis em locação, localizados lá no município de Santo André. E aqui que vem o grande problema desse município. A Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 2º, fala que não incide ITBI quando a gente utiliza bens imóveis para integralizar capital social de uma empresa, a menos que essa empresa tenha como atividade preponderante a receita operacional advinda de atividade imobiliária, compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil, que é o que a gente chama de atividade imobiliária. E aí o Código Tributário Nacional, no seu artigo 37, ele disciplina o que é essa preponderância dessa atividade imobiliária. E o que fala lá no artigo 37, que a atividade preponderante é quando a receita advinda da atividade imobiliária ultrapassar 50%, a receita operacional ela for
mais de 50% das outras receitas. Então, o simples fato de ter uma atividade imobiliária na holding não dá direito à prefeitura de tributar o ITBI só porque tem uma atividade imobiliária. É importante que a prefeitura faça o quê? Analise se a receita operacional dessa empresa prepondera em mais de 50%. E como que a prefeitura faz isso? Somente se a holding já existir, ela vai pedir ali o faturamento de 2 anos antes da constituição da holding e dos 2 anos seguintes à constituição da holding. Se for uma holding nova, eles têm que fazer o quê? Verificar o faturamento dos 3 anos posteriores à constituição da holding. Então, quando a gente entra com um processo na prefeitura, principalmente de uma holding que está sendo aberta agora, a prefeitura não pode partir do pressuposto de que a receita dessa holding vai ser preponderantemente imobiliária e já tributar o ITBI logo de cara. Por quê? Está disciplinado tanto na Constituição Federal quanto no Código Tributário Nacional, essa preponderância da atividade imobiliária. Então, o município de Santo André, ele está indo contra a Constituição Federal e contra uma lei federal, que é o Código Tributário Nacional. E o que eles alegaram para mim? Que está no artigo 4º da lei municipal, essa cobrança pelo simples fato de haver atividade imobiliária na holding. Então, o remédio para isso é ou um mandado de segurança preventivo ou um mandado de segurança após a decisão do município. Por quê? O simples fato de ter atividade imobiliária, repita-se, não dá o direito do município fazer essa cobrança. Precisa haver preponderância da receita operacional. Eu estou dando o exemplo da prefeitura de Santo André, mas com certeza tem outras prefeituras que agem dessa forma e cobram o ITBI pelo simples fato da empresa ter uma atividade imobiliária. A empresa pode ter uma atividade imobiliária e pode também desenvolver outras atividades, como eu tenho um cliente aqui da cidade de Volta Redonda, em que ele tem imóveis destinados à locação nessa holding, então a holding tem atividade imobiliária, mas ele também exerce uma atividade de consultoria e ele de fato exerce essa atividade e ele emite notas fiscais por essa holding. E a receita que advém dessa consultoria, ela é muito maior do que as receitas que ele recebe de locação. Então, nesse caso, não há atividade preponderante de locação nessa holding. Então, nesse caso, a integralização desses bens imóveis nessa holding tem que ser não incidente de ITBI. E assim deveria também ser feito lá no município de Santo André. Mas o município de Santo André, há anos eu atuo com esse município, o procurador desse município já falou para mim, se tiver R$1 advindo de renda de locação, a gente vai tributar o ITBI. Então esse município está sim indo contra a Constituição Federal e contra a lei federal, o Código Tributário Nacional. Então, precisamos lutar contra isso para que esses municípios não ajam com essa arbitrariedade. Se você gostou desse conteúdo, me siga lá no Instagram para mais dicas e compartilha com um amigo que queira também ver sobre este conteúdo. Um abraço e até a próxima!